A gente precisa falar de um negócio muito sério aqui. Ser boa não é ser boba. Repete comigo. Ser boa não é ser boba. São duas coisas diferentes. Cara, e tu não tá cansada? Às vezes dá uma cansada, né? De não ser respeitada, de não ser ouvida, de ser julgada. Antes tu nem abriu a boca direito e já inventaram 10 histórias sobre ti. Como é ruim ter que ficar constantemente se limitando ou mudando quem a gente é para caber na vida dos outros, ou dizendo não porque eu quero fazer para dizer sim pro outro. Já percebeu que na maioria das vezes que a gente fala sim para os outros, a gente tá falando não para nós mesmas? Já se sentiu invisível numa conversa? Ou tu já teve aquela sensação de que as pessoas não te levam a sério? Meu Deus, como isso é ruim. É como se tudo que tu falasse fosse bonitinho, mas não fosse importante. Chega disso. Chega. Hoje a gente vai falar sobre por que algumas mulheres são tratadas como infantis, como incompetentes, mesmo sendo extremamente competentes. E o que tu pode começar a fazer hoje para mudar isso e ser vista com o respeito que tu merece. Não é sobre gritar, não é sobre masculinizar, é sobre presença, postura e posicionamento. E se ninguém te ensinou isso até agora, calma, não é culpa tua. Mas senta aí, vamos conversar. Oiê, eu sou a Kine e hoje a gente vai falar sobre como ser respeitada. Cara, esse é um assunto que dá pano pra manga, né? Tem uma frase que eu já ouvi, com certeza você já deve ter ouvido também, é que o bonzinho só se ferra. Já ouviu essa frase? Mas será que isso é verdade? Porque parece que quanto mais legal a gente tenta ser, quanto mais boa a gente tenta ser, mais gente, lixo, a gente atrai pra nossa vida. Parece que quanto mais legal tu tenta ser, quanto mais boazinha tu tenta ser, mais as pessoas pisam na tua cabeça. Quando tu deixa passar uma vez, e aí tu acha que nunca mais vai acontecer, porque tu foi legal, porque tu perdoou, porque, enfim, tu quis ser legal. Parece que aí sim que acontece de novo. E de novo, e aquilo acaba virando uma rotina. Por quê? Por que isso acontece? Tem um negócio que é a comunicação não verbal. Às vezes a nossa atitude, tudo, na verdade, tudo comunica, né? O que a gente tá vestindo, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente gesticula, tudo isso comunica. E às vezes o jeito da nossa comunicação não verbal, que não precisa ser nem das nossas palavras, elas transmitem uma imagem de permissividade, transmitem uma imagem de que tá, com ela tudo bem, sabe? Na escola, na tua vida, na tua rotina, sei lá, no teu trabalho, tem uma pessoa que tu sabe que com aquela pessoa tu não pode brincar, tu não pode fazer piadinha. Não tem a pessoa na tua família, no teu convívio, assim, que ela é tão tu tem um nível de respeito tão grande com essa pessoa, que tu sabe que com ela não dá pra fazer piadinha, ficar falando bobagem, assim, com essa pessoa aí não. Mas tem aquela outra pessoa que tu sabe que com ela tu pode rir, até bullying dá pra fazer com ela, que tá tudo bem, que não vai acontecer nada, não tem? A diferença entre uma e outra é que uma impõe respeito e a outra não. Então a postura, o olhar firme, calmo, claro, tudo isso passa essa sensação de autoridade, essa sensação de imponência, sabe? Gente que fala muito rápido, gesticula demais ou ri o tempo todo, pode ser vista como imatura, insegura, mesmo sem ela perceber. Às vezes a imagem que a gente está emitindo, a gente nem percebe. Só emite, mas não percebe. Outra coisa que as pessoas fazem e não percebem é ficar se justificando o tempo todo. Por quê? Por que a gente faz isso, né? Esses dias eu estava assistindo os stories do Antônio, o Antônio da Silva. Acho que é um Antônio da Silva, arroba dele no Instagram. E ele estava falando sobre isso, sobre pessoas. E aí ele falou um termo, deixa eu ver se eu lembro. Prolixo, né? Aquela pessoa que se explica pra tudo. Tipo assim, por exemplo, alguém te convidou pra fazer alguma coisa. Vamos sair à noite pra beber um vinho. E tu não quer ir. Mas aí tu vai explicar todo o rolê de por que tu não quer ir. Ah, eu não vou ir, amiga, porque então eu tenho que dar banho no meu filho, eu tenho que levar o meu gato no veterinário, e daí depois amanhã eu vou ter que acordar cedo, e aí eu vou ter que fazer isso, e daí tu começa a explicar toda a dinâmica da tua vida pra pessoa de por que que tu não quer ir beber um vinho com ela. Ao invés de dizer, não, hoje eu não posso ter um compromisso.
ponto, acabou. Tu é todo prolixo e começa a inventar história. Tu não conhece alguém que é assim? Alguém que se tu perguntar qualquer coisa, uma coisa simples assim, porque horas são? A pessoa vai te dar vai ficar meia hora explicando, e às vezes tu fala assim, pergunta alguma coisa pra essa pessoa e tu fala: "Não, eu já entendi", e ela não para de explicar, né, tu fala: "Não, já entendi", e a pessoa segue explicando, segue explicando. Isso é ser prolixo, isso é falar demais, isso é ficar se justificando o tempo todo, ninguém respeita quem se explica o tempo todo. Parece que a sensação que dá é que tu tá sempre devendo explicações da tua vida e que todo mundo é meio que teu chefe, assim, sabe? Todo mundo é uma figura de autoridade sobre a tua vida e tu se sente tão inferior que tu precisa se justificar pra todo mundo, às vezes até para os teus filhos tu tá se justificando sem necessidade. Ou outra coisa também que sempre acontece é as pessoas quando vão começar uma conversa, um diálogo, já começar: "Oi, desculpa". Por que tu tá pedindo desculpa? Tu tá falando uma coisa, é teu momento de falar. Tu vai começar um diálogo com: "Oi, desculpa, desculpa incomodar, talvez seja bobeira, não sei se faz sentido". Sabe essas frases? Essas frases tiram a força do que tu tá dizendo. Então quando a gente for falar, fala com convicção, fala com certeza, sabe? Fala com autoridade, fala com firmeza. Não precisa ser ignorante, rude, não precisa ser ruim com as pessoas, não é esse ponto. O ponto é ser convicta do que eu sei, é falar com autoridade, é impor um certo respeito e um certo entendimento sobre as coisas, sabe? Falar com convicção e mesmo que quando tu erra, assim, porque a gente vai errar em algum momento e é normal, a gente nunca nem sempre vai estar certo. Mas até nisso, até nesses momentos, mostrar confiança no que tu tá propondo. Escolher bem as palavras que a gente vai usar é um ponto bem importante, tá? Às vezes a gente tem uns vícios de linguagens que estragam o nosso vocabulário. E às vezes a gente usa um tom muito fofo, assim, no ambiente de trabalho. Então, eu vou gravar vídeos, né? Eu sou youtuber, gravo vídeos. Então, eu falo videozinho, vou fazer um videozinho, vou fazer aqui um storyzinho, meu projetinho, sabe? Parece que eu tô sempre diminuindo as coisas que é sobre mim. E aí, quando tu vai falar das tuas coisas, minha lojinha, meu salãozinho, minha coisinha, é tudo no diminutivo. Já percebeu? E isso é meio que no subconsciente, assim, inconscientemente tem gente que a gente faz isso. Já faz bastante tempo que eu tenho tentado e que eu tenho trabalhado isso em mim. Sempre valorizar o que é meu, valorizar o meu trabalho, o meu negócio, usando palavras que reforcem essa ideia. Então, não é um storyzinho, um videozinho, é o meu canal, é o meu negócio, é o meu conteúdo, é minha estratégia, é o meu posicionamento, sabe? Sempre tento usar palavras que reforçam essa minha posição de autoridade no que eu estou me propondo a fazer. Então, quando tu for falar das tuas coisas, do teu trabalho, não é linguagem fofa, tá? Não é meu salãozinho, minha lojinha. Não é o meu trabalho, é o meu negócio, é a minha empresa. Tem gente que tem vergonha de dizer que é empresário, por exemplo, né? Eu estava conversando semana passada com uma amiga e ela tem um baita de um negócio de cortinas, e ela vai muito bem, assim. Só que eu sinto que ela tem dificuldade de se posicionar ou às vezes até de se perceber como uma empresária, uma pessoa que fatura múltiplos dígitos, tem um faturamento incrível, tem umas 7 funcionárias já, tá aí empregando uma galera, e ela parece que tem dificuldade de falar minha empresa, sabe, meu negócio, eu sou uma empresária, e às vezes a gente se diminui assim. Então para de diminuir o teu negócio. Ter clareza de limites. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma pessoa que eu nunca mais esqueci. Não lembro exatamente, assim, quais foram as palavras que eu disse, mas eu lembro que ele falou assim: "Não gostei do que tu disse. Tá, não gostei dessa brincadeira, não faz mais isso". E ele foi muito claro, a gente estava ali falando piada, besteira, e aí ele falou isso, isso que ele não gostou do jeito que eu falei, do jeito que eu brinquei, isso faz muitos anos, tipo uns 10 anos. E depois não foi rude comigo, não foi bravo comigo, não mudou o jeito de ser comigo, mas ele deixou claro que não tinha gostado da brincadeira idiota que eu tinha feito, sabe? Seguiu a conversa normal. Eu fiquei tão desconfortável, assim, fiquei envergonhada do que eu falei, aprendi e nunca mais fiz brincadeira nenhuma. Só que assim, ele não foi grosseiro, entende? Ele soube falar de um jeito bem, de deixar claro que ele não gostou da piada que eu fiz, não aceitou a piada que eu fiz, mas não foi um babaca comigo depois, sabe? E aí que eu fiquei mais envergonhada, porque, poxa, uma pessoa tão legal, e eu fui lá e fiz uma piada tão idiota, sem noção, sabe? E aí isso que estraga muitas vezes a gente, tá? Porque a gente aceita tudo.
A pessoa faz uma piada contigo, tu ao invés de falar que não gostou e tu tá muito desconfortável com aquela situação, tu só dá risada, né, os colegas de trabalho já têm 5, 6 apelidinhos de ti: "E aí fulana", e tu dá risada. Pessoas que ficam aceitando todos esses tipos de brincadeira, às vezes bullying até disfarçado de brincadeira, são vistas como imaturas, infantis e não tem o que fazer. Muitas vezes as pessoas aceitam piadas desrespeitosas, palavras desrespeitosas, apelidos, né, apelidos bem feios, ou até a falta de compromisso dos outros, porque elas são vistas como infantis. Elas são vistas como imaturas ou, sabe, é um tipo, lembra que eu falei antes de ter 2 tipos de pessoa? Aquela que tu sabe que tu não pode fazer a brincadeira, mas aquela que tu sabe, essa pessoa fazem qualquer coisa com ela, porque parece que pra ela tá tudo bem. Por mais que por dentro o emocional dela tá uma bagunça, tá todo cagado. Mas ela não demonstra isso para os outros. Então as pessoas vão continuar brincando com ela para sempre. Aprenda a dizer com firmeza, sabe? Se te falarem um apelido que tu não gosta, fala, eu prefiro que me chamem pelo meu nome, tá? E segue a sua vida, não precisa maltratar as pessoas, não precisa ser uma pessoa ruim, tá? Não é sobre isso. Mas é sobre deixar claro, sempre que uma situação te deixar desconfortável, tem que deixar claro. Se alguém fez uma brincadeira que tu não gostou, fala: Não gostei dessa brincadeira, não achei legal", tá? E segue a tua vida. Pede para manter o profissionalismo se for preciso. Tá no ambiente de trabalho, a galera tá fazendo piadinha, tu não tá gostando. Gente, vamos manter o profissionalismo, por favor? E não seja um babaca, sabe? Não é sobre ser um babaca, é sobre impor respeito. Tu pode construir a tua presença, sabe? É justamente sobre isso, construa a presença. Não é sobre falar mais, não é sobre falar mais alto, é sobre saber se fazer ouvida. Quando tu for falar alguma coisa, seja breve, vá direto ao ponto, sabe? Seja objetiva. Pessoas muito redundantes, pessoas que são muito prolixas, que ficam falando enrolando para falar, já perdeu a credibilidade. Já perdeu a chance de ser ouvida, sabe? E aí, se em algum momento tu tá ali no meio do diálogo e alguém te interromper, sabe, já volta com autoridade. Então, como eu estava dizendo, e segue tua linha de raciocínio. Mostra domínio, sabe? Tem como ser uma pessoa que impõe respeito sem ser um babaca. Tem sim. E agora, a gente vai falar sobre roupas. Isso é bem importante. Vocês percebem que ao longo do tempo aqui no canal eu fui mudando muito meu estilo, porque eu vivia de legging, roupa de academia o dia inteiro, né? E, inclusive, eu fiz um ensaio de posicionamento de imagem com a Josi Teles algumas semanas atrás e foi muito massa. Aprendi muito com ela sobre como posicionar através das roupas, sabe? Eu aprendi muito sobre a comunicação, que a imagem passa, a roupa passa, tudo comunica, na verdade, mas a roupa principalmente. E é mais sobre se vestir de uma forma estratégica. Às vezes a gente acha que só porque trabalha em casa dá pra ficar de qualquer jeito, dá pra passar o dia inteiro de legging igual eu passava antes. Ou em outro extremo, né, que eu tenho que andar o dia inteiro de blazer pra galera entender que eu sou uma empresária, ou me respeitar, que eu só posso usar blazer e roupa social. Não, não tem nada a ver, nenhum extremo, nenhum outro. Não é sobre mudar quem você é, mas é sobre entender que roupa comunica. Então, se tu quer ser levado a sério, escolha um visual que transmita isso. Tons sóbrios, cortes estruturados. Quanto menos informalidade nos ambientes corporativos ou no meio do teu trabalho, quando tu for gravar um vídeo, por exemplo, né? Vou falar um vídeo de negócio com a estampa aqui do Batman. Cara, não faz sentido. A roupa, de fato, comunica. Eu quero que esse vídeo seja um vídeo leve, seja um vídeo tranquilo, até porque é um tema, assim, meio pesado até, né? Então, cara, eu estou num ambiente branquinho, usando uma roupa clarinha. Percebe como isso comunica tranquilidade? Não precisa mudar quem tu é ou começar só a usar blazer. Não é sobre isso. Mas é sobre deixar de ser infantil, sabe? Às vezes a gente acha que não importa, mas comunica assim. Eu vi um post ontem no Instagram, vou ver se eu coloco as imagens para vocês. Essas imagens são imagens de inteligência artificial, mas olha como faz sentido. Olha como a nutricionista, como profissional, como o professor de educação física, a imagem é o que comunica tudo, né? Então a nossa imagem fala muito sobre a gente. Pensa nisso da próxima vez que tu for se vestir e ir para trabalhar, por exemplo. E por fim, assuma a posição que você quer ocupar. Guria, se tu quer ser vista como uma líder, se tu quer ser respeitada como tal, se porte como tal. Sabe aquele negócio fake it until make it? Fingir até se tornar é meio que isso. Mesmo que ninguém te trate
assim ainda, começa a agir assim. Começa a já ser a pessoa que tu quer que as outras pessoas te tratem como. A verdade é que as pessoas só vão contigo até onde tu deixa. As pessoas só fazem contigo até o limite do que tu deixa elas fazerem. E às vezes porque tem medo de perder uma amiga, tem medo de alguma pessoa sair da tua vida, tu acaba aceitando qualquer coisa. Mas ó, quando tu começa a se impor, vai ficando na tua vida quem é pra ficar mesmo, sabe? Vai passando por uma peneira ali nas amizades, nas pessoas, no ciclo. E se tiver que encerrar ciclos, tá tudo bem. E se gente tiver que ir embora da tua vida, tá tudo bem também. Maturidade é sobre entender isso, tá? Porque toda vez que tu fala não pra ti, pra dizer sim pro outro, um pouquinho de ti tá morrendo. Tem tanta coisa que tu não queria fazer de jeito nenhum e tu vai lá e faz. Só pra agradar. Ou pior, só pra não desagradar. Porque tu tem medo de desagradar. Tu não quer que as outras pessoas fiquem tristes contigo. Só que já percebeu que, que ninguém tá nem aí em te deixar decepcionada? Em te decepcionar? Tu não quer decepcionar ninguém, tu não quer que as pessoas fiquem chateadas contigo, tu quer que todo mundo te ame, mas ninguém te trata do mesmo jeito, né? Então te posiciona, sabe? Impõe respeito. Não deixa as pessoas te tratar como qualquer uma, porque tu não é qualquer uma. Tu é a menina dos olhos de Deus. E cara, se tu é filha do Criador do universo, pra que ser tratada como lixo? Pra que ser deixada se tratar como lixo pelas pessoas, sabe? Tu não é pequena. Às vezes tu te sente assim o ser mais pequenininho do mundo, né? Mas tu não é. Começa a impor respeito porque tu merece isso, mas tu só vai começar a ser tratada assim como tu quer ser tratada, como tu impor isso. Porque lembra que eu falei? As pessoas, elas só agem com a gente até o limite do que a gente deixa elas fazer. Porque a partir do momento que tu impõe o teu limite e se pra aquela pessoa não tá legal assim, ela vai sair da tua vida. E vai entrar outra pessoa que vai te respeitar e vai agir conforme as coisas que tu quer. E tá tudo bem, porque o respeito, ele só vem depois que você se respeita. Nunca antes disso, nunca o contrário. Então, às vezes as pessoas não te respeitam porque tu não se respeita em primeiro lugar. As pessoas não te valorizam porque tu não se valoriza em primeiro lugar. As pessoas chegam sempre atrasadas nos compromissos, não valorizam o teu tempo porque tu não valoriza o teu tempo. Se alguém te pedir 10 horas da noite pra te fazer uma coisa, tu faz. Se um cliente te liga 10 horas da noite querendo que tu resolva uma coisa, te chama no WhatsApp, tu responde, não importa se é sábado, não importa se é domingo, cara, vamos se respeitar, vamos colocar limites, vamos impor, vamos colocar regras, vamos. Isso é bem importante, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito tu repensar, porque não é sobre ser boazinha e ninguém respeita a boazinha, chega de ser boazinha. Eu sei que a gente quer ser conhecida como uma pessoa boa, como uma pessoa legal, mas é muito diferente tu ser uma pessoa boa e tu ser uma pessoa boba. E muitas vezes, querendo ser uma pessoa boa, tu está sendo uma pessoa boba. Para pra pensar nisso, tá? Vamos continuar aqui nos comentários? Eu vou ali responder agora o comentário que tu deixar, então vai ali que a gente segue ali nos comentários, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! I used to take myself out on dates, open my own damn doors, pay for everything on my plate. Sometimes I'd even get the steak, cause I got it like that. Always had my own bag, never needed no man to rely on. Got two good shoulders to cry on.